falou que nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. 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 Mas não sou só mesmo. Bom dia. Bom dia, mulheres. Bem-vindas. Você estava escutando o Obrigada. áudio? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo tranquilo. Vou colocar mais uma vez para a gente escutar essa música, esperar mais uns minutinhos até as outras irem chegando e a gente já inicia. E povoada é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoada em relação à terra, né? A terra é povoada, mas eu também sou terra. A gente também é terra que povoa. Deus te ajuda, te livre do mal. É tudo bom, viu, filha? Eu sou uma, mas não sou só, minha filha. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. 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 Mas não sou só mesmo. Bom dia, sejam bem-vindas. É com muito prazer que eu recebo vocês aqui nesse espaço. E é isso, quis começar com essa música para a gente já começar nessa energia de grupo, né? Que a gente nunca tá sozinha. E você não tá escutando, Dri? As outras estão me escutando? Oi? Estão me ouvindo, né? Adriana, Tô. você vai ter que ativar, né? Entrar com o seu áudio aí. Tem sempre um botãozinho para ativar o áudio. Você entra com o áudio do computador. Sai e Ativei. entra de novo, às vezes melhora, dá certo. Quando você entra, ele aparece um botãozinho para você clicar, entrar com áudio da internet, uma coisa assim, do computador. Gente, acordei agora para os relógios despertar para poder entrar na reunião. Ah, que lindo. Tô de pijama ainda, vocês não reparam não, né? Fiquem à vontade, né? Que o espaço é nosso. Eu vou explicar um pouquinho de como vai ser hoje, né? A vivência, você é a sua prioridade. Então, aqui hoje nós vamos ver. Primeiro, eu vou entrar na história, né? Vou contar a história do patinho feio, porque é com base nessa história, nos elementos, que eu vou me basear toda a nossa vivência e toda a mentoria depois, que é a mentoria Mulheres Cisnes. Então, hoje a gente vai viver esse momento, contar a história, identificar as nossas feridas, as nossas emoções em desequilíbrio,
aprofundar nisso, descobrir quais são as causas que mais está causando essas emoções em desequilíbrio e técnicas e ferramentas e florais que já vão ajudar, né? A gente já vai sair daqui hoje, vocês vão sair já sabendo formas de começar a melhorar essa energia, a equilibrar essas emoções de novo. E no final, eu vou explicar para vocês, vou apresentar, vou lançar e abrir as inscrições para a mentoria Mulheres Cisnes. Então, vou me apresentar. Não sei, eu não consegui, porque aqui na minha tela não aparece todo mundo. Vocês têm alguém que eu não conheço? Eu acho que não. Mas estou gravando, né, para depois essa vivência ficar disponível para as outras que não conseguiram estar aqui hoje, né, que algumas me falaram que ia estar viajando, ia ter compromisso com os filhos e não ia conseguir estar aqui, né? Eu sou a Yasmine, estou terapeuta faz desde o início do ano, que eu estou atendendo como terapeuta floral. E desde 2016, né, eu venho nesse processo de autoconhecimento, de mergulho em mim mesma, e estudando, sempre estudando muito, né? Não só fazendo as terapias, mas também de muito estudo, né? Tá aqui a Virgínia, a gente estudou xamanismo 1 ano, e sim, o xamanismo eu uso muito, né? No meu método de acompanhamento, de atendimento. O xamanismo, os saberes ancestrais, os ciclos da natureza. Depois eu fui estudar os saberes femininos, nossa ciclicidade como mulher, depois, agora, o recente, os florais de Bach, né? Que aí abriu um outro mundo para mim, que eu já tinha, né? Usado, feito terapia com os florais, mas não nessa profundidade, né? Foi no puerpério, né? Que eu me aprofundei mais. E os florais me ajudaram muito, né? Aquele momento que a gente não sabe quem a gente é, o que a gente faz, como vai ficar na vida, e os florais, eles conseguiram me reerguer, me apontar uma direção, me trazer tranquilidade. E a partir daí, eu começo, né, a fazer uma transição de carreira. Minha formação é em serviço social, ainda atuo como assistente social, mas fazendo essa transição de carreira para terapeuta floral, porque eu gosto de estar com pessoas, de atender pessoas, de ver a evolução das pessoas, mas chegou num ponto de não estar mais satisfeita com a minha profissão, me sentir estagnada e também de poder trabalhar em casa, né, para ficar mais perto do meu filho. Então, por conta desses dois fatores que eu comecei a atender como terapeuta floral. E na forma como eu trabalho, né, eu trago, além dos florais de Bach, o conhecimento do xamanismo e dos saberes femininos, das nossas questões com mulheres. Quem quiser se apresentar também, fiquem à vontade, quiser colocar no chat. Qualquer momento, quem quiser falar, abrir o áudio. Eu vou acompanhando o chat aqui, mas se quiserem falar, tem uma mãozinha, ou então abre e fala, que aí a gente conversa. Se quiser interromper, se não escutou, quiser perguntar, quiser colocar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade, que aqui a intenção é do espaço, é criar um espaço que seja nosso, para a gente estar juntas e evoluir juntas. Então, como surgiu, né, essa questão do grupo? Eu sempre trabalhei com grupos em outra área, sempre acreditei muito na força do grupo e vivenciei, né, esse outro lado, além de acreditar, né, como trabalho, como evolução humana, vivenciei vários momentos em grupo de mulheres que foram, assim, importantíssimos para a minha evolução, para o apoio emocional que eu tive nos momentos de dificuldade. E ao atender, né, as mulheres, desde maio que eu estou acompanhando, eu venho percebendo que são as mesmas questões, né? As questões se apresentam de formas diferentes, cada uma de uma forma, cada uma com sintoma, cada uma num nível diferente, mas é sempre ligado às mesmas raízes. E identifiquei essas raízes, bom, se são as mesmas raízes, né, a gente pode trabalhar isso em grupo.
isso vai ter uma força muito maior, uma potência muito maior de cura. E foi então que eu decidi criar o acompanhamento, né, a mentoria em grupo. E aí nasce Mulheres Cisnes. E a gente está aqui hoje. Esse livro, que é o que eu vou me basear, né, tem outros livros, principalmente o Mulheres que Correm com os Lobos e o livro do Dr. Bach, que é os dois que eu me basei durante toda essa vivência e toda a mentoria. O livro Mulheres que Correm com os Lobos, vocês já conhecem? Vou colocando aí para mim saber se você já conhece, já leu, se já estudou, se já escutou alguma coisa. Virginia conhece, Priscila conhece. Osana conhece? Ótimo. Esse livro, ele é um livro muito profundo. Adri ainda não leu. E às vezes muito desafiador de fazer a leitura. Esse livro aqui, ele é um livro bem, né, bem denso, que mexe muito com a gente. Eu Porque ia falar isso agora, Yasmine, a leitura dele para mim é muito difícil, assim, é, você lê e relê, e você não consegue absorver, assim, eu tenho ele, já tem alguns anos, até hoje eu não li ele completo, às vezes eu pego ele, assim, em um determinado dia, abro uma página e aquilo ali já me traz alguma coisa, mas a sequência dele ainda eu não consigo fazer. é como se fosse, muita gente faz assim, como se fosse um oráculo mesmo, que também é uma ótima forma de usar ele. A minha história com ele foi 2018, eu comprei ele. Em 2017, eu comecei os estudos do. Não, 2017, eu comecei os estudos do xamanismo. Em 2018, eu comecei os estudos do sagrado feminino. E em 2018, eu comprei esse livro. Em 2018 eu não li, sim, consegui ler ele o iniciozinho, e aí ele mexe muito. Eu acho que é um livro que tem que fazer sentido no momento que você está vivendo. A doutora Clarice, que é a autora, ela é uma psicanalista, né, junguiana, psicanalista não, ela é uma junguiana, uma psicóloga junguiana, pesquisadora e contadora de histórias. Ela é de uma tribo dos Estados Unidos e ela vive, né, além de ela escrever, ter estudado, ter pesquisado cientificamente, ela vive isso desde a infância, vivendo, né, na comunidade dela com essas pessoas mais velhas contando as histórias para ela. E através de histórias que a maioria a gente conhece, outras eu não conhecia, mas histórias como o Patinho Feio, ela conta essas histórias, mas ela conta de uma maneira, eu não lembrava do Patinho Feio da maneira que ela conta aqui, que eu vou contar para vocês. Ela traz vários elementos, vários arquétipos, e arquétipos são aquilo que está no inconsciente coletivo. Então, por exemplo, se eu falar assim, o herói. Todo mundo já tem uma ideia do que é o herói, né? Que é aquele que sai para desbravar e conquista algo, depois volta para casa com aquela conquista, com aquele troféu. Todo mundo já tem isso em mente. Então, ela pega esses arquétipos de todas essas histórias que ela traz no livro e ela vai analisar o que que é cada item, né? Cada item dessa história e que todos eles estão dentro de nós, mulheres. Não é algo que ela analisa externamente, né? Quando ela fala o predador, né? O barba azul, não é algo que traz perigo, né? Que é alguém de fora. Pode ser, mas é algo dentro de nós. Então, tudo isso que ela conta aqui está dentro de nós. Então, acho que isso é o mais desafiador, né? De entender que tudo isso faz parte de nós. E ela vai explicando. Todo livro é para a gente fazer o resgate, né, da nossa mulher selvagem. E quando a gente fala mulher selvagem, é um outro arquétipo que normalmente as pessoas pensam numa mulher pelada correndo na floresta. E isso às vezes distancia, né, de nós hoje, mulheres modernas, cheias da tecnologia, vivendo em cidades. E as pessoas pensam, assim, as mulheres pensam, isso não é para mim, como assim? Eu vou dançar pelado em volta da fogueira, né? E não é isso, né? Pode ser isso também, se fizer sentido. Mas o resgate do instintivo, daquilo que é natural da mulher, daquilo que a gente nasce e que a gente tem dentro da gente, daquilo que vem da alma e que a gente foi perdendo. Não sei se a gente foi perdendo, né? Acho que em algum ponto a gente perde,
mas a maioria das vezes isso é arrancado de nós, pela nossa cultura, pela forma que a gente vive, numa sociedade machista, numa sociedade construída, baseada no patriarcado, né? Pelos homens para homens. E aí a Clarissa traz isso de uma forma assim, profunda mesmo. Eu não consegui ler ele em 2018. E aí, quando foi 2019, num momento que eu estava numa viagem que era uma grande realização minha, né? Conheci a floresta amazônica. Conheci a floresta amazônica no momento que a floresta estava pegando fogo, naqueles incêndios que teve em 2019, eu estava lá. Isso mexia muito comigo e foi lá, numa viagem de barco, de Manaus para Santarém, que eu falei, vou ficar 2 dias aqui no barco, eu vou ler esse livro, baixei o PDF e eu li praticamente ele todo nessa viagem de barco. E aquilo foi, assim, uma divisão de águas, assim, na minha vida. E quando eu cheguei, eu terminei de ler ele, isso mudou profundamente, porque é como se a gente realmente clareasse, assim, ela consegue clarear, e é claro, né? Ela traz os elementos, ela fala o que a gente precisa fazer, só que a gente também precisa movimentar. E eu senti uma força de vida, né? Que é realmente isso que a mulher selvagem traz pra gente. Essa força de vida. Que a gente, né, ultimamente, as mulheres estão apagadas, cansadas, exaustas, infelizes, angustiadas, com ansiedade, sofrendo burnout, esgotamento emocional, mil coisas, mil doenças no corpo que não sabe por quê, da onde. Isso tudo é emocional, é a gente. E isso vai muito de encontro com o que o Dr. Bach traz, né? O Dr. Bach foi o pesquisador que trouxe para a gente as 38 essências, né? Os florais de Bach. E ele é um médico, ele é um homem, um médico, outro contexto, né? Lá na Inglaterra, em outra época. E ele traz justamente esses fundamentos, né? De que a doença ela não surge no corpo físico, né? Através das pesquisas dele, ele era um médico que pesquisava vacinas, né? Muitas vacinas que a gente usa hoje foi descoberta do Dr. Bach, e ele percebeu nas pesquisas dele que a mesma doença, o mesmo tratamento, não fazia o mesmo efeito em determinadas pessoas. Ele foi estudar isso e constatou que as doenças elas não são físicas, elas vêm primeiro mental e emocionalmente. E quando a gente não cuida disso, isso vem para o corpo físico. E o tratamento funciona para algumas pessoas e para outras não, conforme a visão de mundo dessa pessoa, como ela lida com as questões. E ele traz um rompimento, né? Quando nossa alma desliga, distancia do nosso eu superior, né? Da nossa consciência maior, do nosso espírito, para quem acredita em espírito, quando a gente afasta, né, o espírito vem com um propósito, com algumas qualidades, e a gente pode pensar muito na criança. A criança é espontânea, ela vem ali com tudo que ela precisa ser. E ele traz isso, né, de que a gente não. A única coisa que a gente tem que fazer com a criança é proporcionar experiências. Ela tem ali tudo já que, dentro dela, aquilo que ela veio ser, aquilo que ela veio desenvolver como humano. E no momento que a gente se afasta, que a gente interrompe esse fluxo, ou que foi tirado da gente, a gente começa a adoecer, a gente começa esse processo. E é a mesma coisa que a Clarissa fala sobre nós mulheres, com a nossa dissociação da nossa mulher selvagem, que é a nossa intuição, que é aquilo que é instintivo, que a gente sabe, né? Ela até fala em algumas partes, lá que sabe. Então, é a gente reencontrar com essa velhinha, essa sabedora dentro de nós. O livro todo é sobre isso, de várias formas. E essa história do patinho feio, o nome do capítulo é A Procura da Nossa Turma, a sensação da integração como uma bênção. Vou olhar a garganta aqui. O patinho feio. Existia uma comunidade e as crianças brincavam, já era final da colheita, começo do outono, então a comunidade já estava se preparando
porque eles sabiam que o inverno ia chegar. As velhinhas estavam tecendo as roupas, os homens terminando a colheita, e ali, na beira do lago, tinha uma pata chocando seus ovos. E ela estava chocando eles, e eles começaram já a tremer para sair, né, do ovo, para nascer. E um a um esses ovos foram quebrando, eles foram nascendo. Passou uma outra pata e a mamãe pata veio toda feliz apresentando: olha, meus filhotes estão começando a nascer. E essa mãe pata olhou para esses filhotes, mas o que chamou a atenção dela foi o ovo enorme que tinha, que ainda não tinha quebrado. E ela falou: nossa, mas aquele ovo gigante, você não pode continuar chocando esse ovo é de perua, sabia que peru não tem como nadar, a gente não consegue colocar ele na água. É melhor você largar ele, não chocar ele. A mamãe Patinha pensou: nossa, mas eu já estou chocando aqui há tanto tempo, o que que tem eu ficar chocando um tempinho a mais até ele nascer? Falou: não, não estou preocupada com isso. Mas sabia que o pai dos meus patinhos até hoje não veio me visitar nenhuma vez? Passou. E aí ela continuou chocando o ovo grandão até que ele se rompeu. E saiu uma criatura desajeitada, grande, com os pés roxos, com o fundo do olhinho rosa. A mamãe patinha olhou, chegou mais perto, olhou de novo, pensou: nossa, ele é feio mesmo. Mas tá, né? Aí eles foram pro lago, os filhotinhos foram entrando, ela viu que ele nadava muito bem, né? Ela já ficou alegrinha de novo, falou: ah, ele é meu filho mesmo, nada super bem, né? Vão passear. E aí já começaram os bullying, já veio os patinhos, os outros patinhos, e começaram a atacar o patinho feio, ia bicar ele, e falava assim: você é muito feio, você merece apanhar. E a mamãe patinha defendendo: larga de bicar ele, sai pra lá. E passou outra pata, falou: nossa, mais um filho, mais uma boca para alimentar. Esse é uma aberração. Olha como ele é grande. E aí a mamãe patinha defendendo, mas ela já falou assim: não, é porque ele ficou mais tempo dentro do ovo. E ele vai se recuperar. Ele vai melhorar. Ele vai ficar bonito. Mas ela não tinha sossego. O tempo todo, nem ela, nem o patinho feio. O tempo todo ele sofrendo bullying dos irmãos, os irmãos batendo nele. E ele, cada hora, faltava um pedaço de pena. E assim ele foi crescendo, sempre se escondendo. Ele se escondia e ele era uma criatura muito infeliz. E a mãe, que sempre defendeu, chegou um determinado momento que ela cansou. Ela falou assim: olha, eu queria que você fosse embora. Ela já estava exausta. E aí, o patinho fugiu. Ele voou, correu até chegar no pântano. E chegando nesse pântano, tinha dois gansos. E aí os gansos começaram a debochar dele. Falaram: nossa, que pato feio, né? Mas, quer vir com a gente? A gente vai ali num povoado que tem umas gansas, né? Vamos lá. E mas antes deles saírem, o patinho ouviu tiros e o lago todo ensanguentado. Ele mergulhou, se escondeu lá no fundo do lago, até que tudo ficasse mais calmo, até os caçadores irem embora. Os caçadores foram embora, ficou tudo tranquilo. Ele saiu do lago e foi voando, correndo, até ele chegar numa casa. Ele avistou uma casa já velha, antiga, e lá moravam uma velhinha, um gato e uma galinha. Essa velhinha pensou: tô com muita sorte, né? Se for uma pata, vai botar ovo para mim. Se for um pato, eu mato ele e como. O inverno tá chegando, tô com sorte, vou ficar com esse pato. E lá o patinho ficou. E o gato aproximou, falou assim: nossa, mas você não caça camundongos. O que que você faz? Para que que você serve? A galinha falou: ah, mas você não bota? O que que você faz? E aí o cisne, o patinho, até então, né, deu uma respirada e falou: ah, o que eu gosto mesmo é de ficar embaixo. Ou embaixo do céu azul, ou embaixo das águas, né, nas profundezas do lago. E aí racharam o bico do patinho.
riram até, começaram a debochar. Para que que serve ficar debaixo do céu, debaixo do lago? Você não bota ovo, você não caça camundongo. Para que que você serve? Você é muito feio. E ele não aguentou esse bullying todo e fugiu de novo. Voou mais um pouco até encontrar mais um outro laguinho. E ele estava nadando e ele avistou um bando de pássaros que ele achou magnífico. Ele nunca tinha visto pássaros tão lindos. E aqueles pássaros gritaram para ele, e ele, sem perceber, ele gritou de volta de uma forma que ele nunca tinha feito, um som que ele nunca tinha ouvido dele mesmo. E ele achou maravilhoso, o coração dele ficou quentinho, ele estava morrendo de amores, e aí os pássaros passavam e ele ficou arrasado. Ele ficou desolado, mergulhou no lago e ficou ali, quietinho, até no outro dia. E no outro dia, o inverno já estava mais rigoroso, a neve já tinha começado a cair, e o movimento já da comunidade era menor, as pessoas já estavam mais em casa, e ele no laguinho nadando em círculos cada vez mais rápido, para aquela água não congelar e ele conseguir ficar ali por mais tempo e não morrer. Só que num determinado momento, o inverno foi mais forte, foi mais rigoroso e a água congelou com ele lá. E ele pensou, agora eu vou morrer mesmo, né? Chegou outro pato e falou assim para ele que ele merecia aquilo, porque ele era uma criatura horrorosa. Então, ele poderia ficar lá mesmo, não ia fazer diferença nenhuma. E foi embora. Só que ele deu sorte de passar um lavrador naquele momento. E esse lavrador viu ele, quebrou o gelo, pôs ele debaixo do casaco e levou ele embora para casa. E chegando na casa dele, as crianças, né, os filhos do lavrador, ficou todo feliz que tinha um patinho novo e correram atrás dele. E ele ficou com muito medo, né? Medo de apanhar, medo porque ele já tinha passado por tanta coisa. E ele assustou muito. No que ele assustou muito, ele estava todo desastrado. Aí ele derrubou a manteiga, caiu na vasilha de leite, depois na vasilha de farinha, fez uma bagunça. A esposa do lavrador correu atrás dele com a vassoura, espantando ele, as crianças morrendo de rir, e assim ele fugiu de novo. E dessa forma, ele foi passando de lago em lago, de casa em casa, de povoado em povoado, entre a vida e a morte, durante todo o inverno. E até que a primavera voltou e as crianças começaram a brincar de novo, as mulheres começaram a sair, os homens começaram de novo a plantar, e ele achou um lago bem gostosinho, já quentinho, e abriu as asas. Eram asas enormes que ele abriu e conseguiu voar muito alto. E lá de cima ele viu o pomar, viu as crianças brincando, e ele olhou para o lago e ele viu 3 pássaros magníficos daquele que ele tinha visto no céu aquela vez. E aquele quentinho no coração dele voltou e ele pensou: meu Deus, eu tenho que ir lá falar com esses pássaros. Ele sentiu um instinto que ele precisava se aproximar. E ele desceu. Quando ele pousou no lago, os cisnes vieram em direção a ele e ele ficou desesperado. Ele pensou: meu Deus, eu vou apanhar de novo. E se eles não gostarem de mim? Eles vão me bater. Eles estão chegando perto de mim e eu vou morrer. Ele pensou: vou morrer, mas é melhor eu morrer por essas criaturas maravilhosas do que por uma velha, por um gato, por uma galinha, de tudo que ele já tinha passado. E ele abaixou a cabeça esperando a morte. Quando ele abaixou a cabeça, ele viu refletido na água um pássaro maravilhoso daquele, e ele se deu conta de que era um deles. Ele era cisne. No primeiro momento ele não se reconheceu, ele não acreditou, mas era. E assim o cisne chegou perto dele e foi a primeira vez que ele estava entre a família dele, recebendo carinhos. E as crianças falaram: ah, tem mais um cisne. E voltaram a brincar, e as mulheres a dançar, e a vida começou a acontecer de novo na primavera, e mais uma pata chocando na beira do lago. E assim termina a história do patinho que virou cisne, encontrou família e deu tudo certo. E o que é essa história, né? Vocês já tinham escutado essa versão da história com tantos elementos? E eu nem trouxe todos os elementos que ela coloca no livro, né? Porque se fazer a leitura é diferente.
Eu peguei os principais. Essa história do patinho, ela traz para a gente o simbolismo da nossa natureza selvagem, daquilo que a gente reconhece, a gente sabe que é bom para a gente, aquilo faz a nossa alma vibrar, a gente sabe que tem que ir, que tem que se aproximar, mesmo que toda desgraceira que a gente sofreu, a gente tem isso não morre, isso permanece, esse fogo, né, da alma, essa sede de alma, ela permanece em nós e sempre é possível a gente resgatar esse lado selvagem, esse lado instintivo, que é como se fosse a nossa programação original, que a gente, aquilo que a gente veio ser e fazer aqui nessa vida. E nessa história, o que tem de tão semelhante com nós, né, mulheres? É isso tudo que a gente vive. O Patinho, ele passou por tantos traumas na infância, sofrimento, tanto pela família dele, né, a mãe dele, que estava tentando defender, dar o melhor para ele, proteger ele, mas que não aguentou, cansou, não quis mais e falou: deu, pode sumir. Quanto da sociedade que ele passou, dos irmãos, dos outros patos, e ele foi sofrendo. E isso acontece com nós, tanto na nossa família quanto na sociedade. A gente sofre essas marcas desde muito, muito cedo. E a gente vai guardando isso. Alguém quer falar? Não? Foi só um barulho, então. E isso vai trazendo para a gente feridas que a gente não consegue, muitas vezes, cicatrizar, deixar passar. E aí vem outro sofrimento e aquela ferida volta e fica mais séria e mais grave. E outra coisa acontece. E ela traz também muito da crueldade, né, da comunidade. Porque o Patinho sofreu por crueldade mesmo dos outros, que falavam que ele merecia sofrer, que ele precisava passar por aquilo, que ele era muito horroroso. E ele começou a acreditar naquilo tudo. E é isso que acontece com a gente. Quando criança, a gente sofre isso tudo. E muitas vezes, como crianças, não é nem porque a nossa família é cruel. Eles querem fazer a gente sofrer. Em alguns casos, sim. Mas em outros casos, não. É porque simplesmente a vida está acontecendo e a forma como a gente está vendo aquilo é como criança. E a gente não entende que, por exemplo, um exemplo muito simples que as mulheres trazem, né, que eu sempre escuto, não só das mulheres que eu atendo, mas de outras. Quando a gente é criança, a gente quer fazer alguma coisa, quer mostrar alguma coisa, né? Nossa, olha o que eu fiz na escola, vou fazer uma apresentação, olha a minha nota. E o pai, a mãe, o cuidador falam: não, isso não é suficiente, você precisa ter uma nota melhor que essa. Ou então, para que que você vai participar dessa apresentação? Isso é vergonhoso, você vai me passar vergonha. Ou então, os famosos: fica quieta, fica calada. Criança não pode, né? É como se criança não pudesse existir, não pudesse falar, não pudesse ter voz, não pudesse ser criança, porque a criança ela é espontânea, ela vai fazer bagunça, ela vai subir, ela vai pular, ela vai sair correndo, porque isso é nosso, é da nossa natureza humana, de explorar dessa espontaneidade, dessa alegria, e isso é podado. E ela traz que tanto a sociedade como a família pode matar a criança. E essa morte é o que faz a gente sentir tudo aquilo que a gente sente hoje, né, em descompensação. Só que tem como você recuperar isso. Tem como a gente voltar, é como se, tipo, reconectasse, né? Que é o que o Dr. Bach fala também. A gente trazer de volta esse espírito. E ali na história do patinho,
Tem duas opções ali, né? Ou ele, e com nós é da mesma forma. Ou a gente se adequa, né? Ele continuaria vivendo ali, se escondendo, se isolando, igual a gente. A gente pode viver na nossa família, na nossa sociedade, sempre correspondendo à expectativa que esperam de nós, principalmente como mulheres. Como uma mulher deve se portar? Como uma mãe deve ser? Como uma profissional trabalhando nesse determinado lugar deve se vestir? Ai, será que a minha roupa tá boa? Ai, tá muito decotada, eu tenho que tirar. São essas coisas, né, que são absurdas, que a gente vai passando e a gente não percebe, porque a gente não para refletir sobre isso. A gente não é ensinada a ser a gente mesma, a gente é ensinada que tem que comportar em determinado jeito. A mulher não pode sentar com as pernas abertas. Mulher não pode usar roupa curta. Mulher não pode passar um batom vermelho, porque senão é puta, né? Isso é uma história, inclusive, da minha avó, né? Ela era puta porque ela passava batom vermelho e ela gostava de dançar. Então não podia, né? Naquela época, na época da minha avó, numa cidade. Uma cidade que hoje tem 5 mil habitantes. Imagina na época dela, né? Quantos habitantes não tinha. Ela era muito à frente, ela demorou a casar, ela casou com um homem mais novo. Então ela era puta. Por quê? Porque ela não se comportava da maneira como a sociedade ditava que tinha que se comportar. Ela não ficava só em casa cuidando dos filhos, ela não casou na idade que precisava casar, ela não ficou só em casa, ela gostava de sair e ir para os bailes dançar assim, mesmo que fosse sozinha. Então, ela não se comportou da forma como tinha que ser. Ou a gente se adequa a essa sociedade, ou a gente pode, né? Que foi o que o Patinho fugiu. E que bom que ele fez isso. Porque só fugindo ele conseguiu encontrar a verdadeira família dele. Isso a gente pode interpretar como nós, que não se adequam, não adequamos a nossa família, a gente sai em busca de uma família de alma, ou a gente pode também interpretar como tudo dentro de nós. A gente sai em busca daquilo que é o nosso melhor, daquilo que a gente vai ficar confortável com a gente mesma. E a gente foge. A gente passa por um isolamento. A gente passa por essas questões, tanto pessoais, né, individuais, daquilo que a gente sofreu, que a gente viveu, como também por essas questões culturais, sociais, externas da sociedade, né? Só que nessa passagem, do Patinho fugir até o Patinho encontrar a família dele de alma e se reconhecer como cisne, olha quantos traumas ele passou, quantas desgraças ele não viveu, quantos lagos ele passou, quantas casas, quantas vezes ele sofreu. E é essa jornada que a gente está. E às vezes a gente não enxerga que depois, né, que vai ter um objetivo maior. Esse momento ele é sofrido e dolorido. E aí tem um outro simbolismo que tudo isso que o patinho passa é no inverno. E porque é justamente no inverno em que toda a natureza convida a gente a olhar para dentro. O movimento, ele acontece dentro, as coisas estão acontecendo. É para a gente revisar o que incomoda a gente, o que a gente quer, para onde a gente está indo, qual o nosso objetivo. Será que eu estou vivendo realmente da forma como eu quero viver? E é no inverno, né? Eu me sentia muito assim antes de estudar xamanismo. Julho, para mim, era o pior mês da vida. Eu sempre ficava triste, depressiva, angustiada, e eu nunca sabia o porquê, de onde que vinha aquilo. Era justamente o momento que a natureza, ela estava cobrando aquilo. Tava toda a natureza para dentro. E a gente é a natureza, então isso acontece em nós também. É o momento que a gente precisa revisar, avaliar a nossa vida. E essas questões, né, podem ser tanto pessoais, daquilo que eu vivi lá na minha infância, até antes, né? A gente sente, né? Tem vários estudos já sobre isso. A gente sente tudo já no ventre da nossa mãe. E se a gente for pensar ainda antes disso, quando eu descobri isso, eu achei incrível, que eu já estive na barriga da minha avó. Porque a minha mãe, quando estava sendo gerada, ela já, a gente já gera todos os óvulos, já quando a gente está sendo gerada lá no ventre.
Então é muito doido, tipo, eu, como o óvulo da minha mãe, já estava lá na barriga da minha avó. Então, de alguma forma, eu me conecto com o que aconteceu lá com a minha avó na gravidez da minha mãe. E eu, de alguma forma, isso está em mim, geneticamente também. Não só de vibração energética, de história, né, de cultura, de social, mas também de genética. Então, a gente tem que lidar com tudo isso. É muita coisa. É muita coisa para a gente conseguir sozinha. E a gente vai crescendo com esses padrões. E a gente pode pensar muito também nos padrões de beleza, né? Que é imposto para a gente como mulher. Tem que ser magra, mas não pode ser muito magra também. Não pode ser gorda, porque gordo é feio. E aí tentam trazer muito a questão do peso acima como não saudável. E às vezes nem sempre, né? É a questão da estética. Tem que ter o cabelo sempre impecável, tem que fazer as unhas, a cara não pode envelhecer, tem que botar um botox. Porque a mulher velha, ela não serve. As mulheres entram em desespero quando começa a menopausa, porque tem toda uma cultura que fala que o envelhecimento, principalmente da mulher, é ruim. Ela não vai ser produtiva, ela não vai servir mais para nada. Sendo que o nosso envelhecimento, ele é incrível. Que bom que a gente envelhece, porque senão a gente tinha morrido, né? E é um momento que a gente tem toda a sabedoria. A gente já passou por tudo. A gente tem toda a sabedoria. É o momento da gente simplesmente ser, viver. E a sociedade fala que não, que agora a sua vida acabou, porque você tá velha, você não menstrua mais, você tá enrugada, isso é ruim, é feio, não serve, você é descartável. Isso é muito pesado. E lidar com isso é difícil. Não são todas as mulheres que vão ser capazes de lidar com isso, de curar essas feridas, de passar por esse momento, né, de autoconhecimento, de resgate. Primeiro porque nem todas têm essa oportunidade que a gente está tendo aqui. Então, é importante colocar isso, né? Mas há maneiras da gente curar isso. E quando a gente cura, de alguma forma, a gente transmite isso para o mundo que a gente vive. Mesmo que não seja uma transmissão consciente, vou sentar e vou falar com as pessoas à minha volta sobre o resgate da mulher selvagem, sobre a gente viver aquilo que a alma veio fazer. Não, você simplesmente fazendo as coisas diferentes, sua família vai percebendo, os seus amigos vão percebendo, as pessoas que convivem com você vão percebendo essa mudança. Isso inspira e, de alguma forma, isso vai refletir na construção da nossa cultura e das nossas futuras gerações, de agora para frente. Então, é importantíssimo que a gente melhore, que a gente evolua, que a gente cure essas feridas e esse feminino, que a gente traga para a nossa vida essa mulher selvagem. A gente vai entrar agora. Vocês conseguiram? Tem alguma dúvida até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? No chat. História com tantos elementos, não, é. Vocês têm que ler a história, é incrível. A Clarissa contando. Vocês conseguiram imprimir a apostila? Ou tá aí? Não? Sim? Deixa eu ver. Não, não consegui imprimir, não. Então, vamos lá. Peguem papel e caneta. Peguem papel e caneta, que eu vou compartilhar aqui para a gente fazer, entrar agora junto nessa parte. Vou pegar aqui. Vou compartilhar de um jeito que, se eu precisar, eu consiga escrever também, junto com vocês.
Vocês estão vendo? Vendo? Tá compartilhado. Deixa eu tentar alterar o zoom aqui, ficar maior. Isso. O que que eu fiz aqui, né? Eu elenquei alguns sentimentos, emoções, situações que acontecem muito, né, no nosso dia a dia. Mas foram só alguns. Tem inúmeros sentimentos, inúmeros sintomas, emoções que vão aparecer em nosso dia a dia. Então, eu elenquei alguns para a gente olhar, para a gente trabalhar aqui hoje. Mas, se você sente alguma outra coisa que está mais forte nesse momento, que você quer avaliar aqui, escreve ele também e também atribui essa nota. O que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos quantificar esses desequilíbrios. Né? Então, no meu dia a dia, eu sinto angústia, eu sinto tristeza, eu sinto muita irritabilidade, intolerância, ou tem alguma situação assim, nossa, eu sempre quero agradar as outras pessoas, eu não consigo dizer não. Enfim, qualquer coisa, qualquer situação que esteja te incomodando, coloque aí se ela já não tiver. Eu vou esperar e aí vocês vão colocar, vou deixar aqui na tela. Vocês vão quantificar, vocês vão dar uma nota de 0 a 10. Por exemplo, impaciência. Eu não tô zero impaciente, não sinto impaciência, põe 0. Eu tô super impaciente, eu não tô suportando nem eu. 10. Quanto mais eu sinto aquilo, maior a nota. Então, eu vou dar um tempinho e vou preenchendo aqui também, para mim também conseguir avaliar junto com vocês. E nessa avaliação é importante a gente ser o mais fiel mesmo, o mais sincera possível com a gente mesmo. Se tiver mais algum, coloca também. Deu? Agora, a gente vai avaliar, eu não vou entrar um por um, porque senão acho que a gente vai estender demais. Mas a gente vai avaliar quais são as raízes de cada emoção, de cada sentimento, situação dessa daqui. Vamos começar aqui pela impaciência. Eu percebo que é bem comum, né? Bem comum em nós. Então, quando a gente está impaciente, o porquê disso? Normalmente, essa impaciência, ela surge em relação ao tempo, né? A gente está num mundo em que tudo é muito corrido, tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, é mensagem e é mil coisas ao mesmo tempo, é o tal do multitarefas, a mulher é multitarefas. Por quê? A gente precisa produzir mais em menor tempo possível. E isso causa uma impaciência muito grande com a primeiro. Percebam isso, se é dessa forma, com a gente mesmo.
E a gente se cobra muito em relação a isso. E a gente se cobra, se exige, e por isso a gente exige também do outro. Quando a gente é impaciente ou quando a gente é exigente com a gente mesmo, a gente também é exigente com o outro. Então, a impaciência, a intolerância, não coloquei intolerância aí, mas normalmente também tem, né? Muito. A impaciência e a intolerância, ela está muito ligada, ela tem uma raiz profunda lá na autocobrança. Porque você se cobra muito, você cobra muito do outro, você não conforma que como que o outro demora tanto tempo assim para lavar uma louça, por exemplo. Ou não é possível que ele não está vendo que tem que lavar a louça, gente. Está ali a louça. Por que que ele não pegou e lavou? Porque eu, quando vejo, eu lavo. Essas coisas assim, e a gente vai ficando impaciente, irritada. É uma cobrança muito grande. Então, vocês vão escrever aí. Impaciência. Dessa forma, a gente vai vendo quais são aquelas raízes que a gente mais precisa de trabalhar. Quais são realmente as feridas maiores que precisam ser trabalhadas. Impaciência. Um outro exemplo. Vou pegar aqui. Não confio no meu parceiro. Ou sou inseguro profissionalmente. Ou eu tenho medo do que os outros vão pensar. Isso é aqui na insegurança. A insegurança, ela traz gente, tanto problema, tanta dificuldade na nossa vida, de não ter uma relação. Deixa eu escrever aqui. Não confio no meu parceiro ou parceira. Tenho medo do julgamento. Medo do que vão pensar de mim. Medo de dirigir. Inseguro profissionalmente. Enfim, a insegurança, e ela é plantada quando? Onde? Começou lá desde a infância, onde você cresceu não podendo ser você mesmo. Você cresceu sendo podada, sendo calada, não podendo brincar, não podendo exercer sua criatividade, dançar, pular. Ou até mesmo igual o patinho feio, cresceu sofrendo violência, ou cresceu num ambiente violento, conflituoso. Isso traz uma insegurança muito grande, de você não saber o que vai acontecer daqui a pouco. Se agora está tudo calmo e daí a pouco minha mãe e meu pai começam a brigar, por exemplo. Isso gera muitas outras coisas. Então, às vezes, a gente está sentindo um tanto de coisa e a gente precisa de fortalecer uma raiz. Oi, Yasmine, o medo, por exemplo, quando eu não sei o que que vai acontecer lá na frente, por exemplo, também entra aí? Sim, entra quer ver? Entra tanto aqui na insegurança, né? Como se fosse uma ansiedade. É, Uma ansiedade. porque assim, eu tenho aprendido também assim, sentimento é diferente de emoção. Aí, quando eu sinto ansiedade e eu vou buscar a minha emoção primária, né, o que vem atrás dessa ansiedade, aí é o medo. Aí, por que que eu estou falando isso? Em relação ao que vai acontecer lá na frente, nesse período de transição também de vida, de muita coisa acontecendo. Então, o medo nesse sentido também é nessa raiz de insegurança? Sim. A ansiedade, eu até coloquei ela aqui em duas, né? A tristeza, a angústia, eu também percebo que ela tem várias raízes, que é tanto na insegurança quanto na autocobrança. Porque a ansiedade, ela vem muito com aquela sensação de controle, que não existe. É você querer saber o que vai acontecer daqui um ano.
né? Quando a gente está numa transição muito grande de vida. E aquilo gerar uma angústia muito grande hoje e te fazer adoecer hoje. Tanto na insegurança, do medo de não dar conta, medo de não conseguir, medo do que os outros vão pensar, né? Quanto da autocobrança, de será que eu vou dar conta? Eu tenho que fazer mais. Então, para garantir que eu vou atingir esse objetivo. Então, tem as duas coisas, tanto a insegurança de será que eu vou dar conta? Será que eu consigo mesmo? Eu tenho essas habilidades, esses comportamentos para atingir o objetivo que eu quero? E isso me traz medo, que eu não confio em mim mesma, tanto da autocobrança. Uhum. E aí eu exijo muito mais de mim para eu tentar controlar e ter certeza que eu vou chegar lá, que vai dar tudo certo. Então, Aí dentro tem disso, dois assim, aí eu caminhos. coloquei aqui dois também que não estão na lista, para Ah, mim, né? Isso particular. Eu coloquei compulsão alimentar e coloquei roer unha também, que eu já percebi que vem dessa ansiedade. tem tudo a ver, os dois, tudo a ver com ansiedade. São mecanismos de escape. Só De... que é engraçado, assim, aí esse compulsão e o roer unha eu coloquei 10 porque está num estágio muito potente. Mas o meu medo, se a gente estivesse conversando mais para dezembro, outubro, eu acho que o meu medo também estava mais alto. Hoje eu coloquei ele 5 porque as coisas estão clareando mais nesse momento de hoje, sabe? Mas mesmo assim, essa compulsão, essa coisa de roer a unha, eu ainda sinto muito presente. Uhum. São mecanismos de escape, né? Você não sabe o que fazer, você não tem outras formas, e aí você vai comer, você vai roer a unha. Então a gente precisa de fazer o quê? De substituir isso, né? Cuidar dessa raiz que está lá na insegurança, que está lá na autocobrança e trazer outras formas, até isso curar, até isso ficar equilibrado, trazer outras formas, outras ferramentas de você conseguir se acalentar, porque a comida é isso, é um conforto. Você precisa buscar outras formas de trazer esse conforto. E aí a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então, Legal. entender, assim, que é esse mecanismo, é esse o raciocínio. Por exemplo, vou dar um exemplo da baixa autoestima, né? O querer agradar. Eu quero sempre agradar todo mundo. Eu quero que as pessoas gostem de mim. Como assim, né? Será que eu falei alguma coisa que o fulano tá com a cara feia hoje? O que será que eu falei? E às vezes o fulano tá nem te vendo. Tá com as coisas dele lá na cabeça dele, mas você tá com uma baixa autoestima e você acha sempre que a culpa é sua. Questão de sentir sempre muita culpa, de querer sempre agradar ou de sentir muita raiva, também tem a ver com a baixa autoestima. E uma raiz dessa vai meio que alimentando a outra. Se uma está muito em desequilíbrio, a outra também tende a estar em desequilíbrio. E é porque a gente é um ser integral, né? A gente não consegue ser só uma coisa. Não, agora eu sou só mãe, eu sou só profissional. Não. As outras coisas me afetam de alguma maneira. Então, por isso, se eu estou muito insegura, a minha autoestima não vai estar lá em cima. Não tem como eu ser insegura e ter uma autoestima fortalecida. Então, uma coisa vai estar ligada à outra, mas sempre a gente pode trabalhar a que está mais em desequilíbrio. E vocês vão fazendo assim, vai analisar cada sintoma desse e vai ver qual raiz precisa ser mais trabalhada. Qual aquela que tem mais itens? Aí na minha insegurança eu tenho 3 itens, mas lá na minha baixa autoestima, nossa, eu tenho 6. Então eu preciso olhar mais para essa questão da autoestima. Perfeccionismo, né? O perfeccionismo está muito ligado à baixa autoestima. Eu exijo, e a autocobrança também, né? Eu exijo muito de mim, eu quero que seja tudo perfeito. Isso pode gerar, inclusive, a pessoa travar na vida. Eu exijo tanto, o padrão é tão alto, que eu sei que eu não vou atingir, aí eu já não faço. Aí eu fico estagnada. Então, dessa forma, vai analisando e colocando cada sentimento aí na sua raiz
Vou interromper aqui um pouquinho. E aí, como que a gente cura, né? A gente já viu aí, pela história do patinho, associando com a nossa história aqui. Não é só as causas individuais que causam isso na gente, não é só uma infância sofrida que vai trazer esses problemas, mas também as questões da sociedade, cultural, todas as minhas gerações, meus antepassados estão influenciando também, né? Tem várias causas. A gente já viu como isso se materializa hoje na minha vida. Se eu estou muito impaciente, se eu estou muito com medo, se eu estou, igual a Virginia aí, roendo as unhas, né? Preocupada com como que vai ser. A gente viu qual a raiz disso, qual a causa mais profunda disso. E agora? Como é que eu faço para curar isso, para melhorar, para movimentar a minha vida e deixar de sentir essas coisas, ou minimamente, se está lá no 10, ir lá para o 5, 4, e aos poucos eu vou equilibrando e melhorando minha qualidade de vida. A Clarissa fala, na análise, né, dessa história, sobre a força da mãe interna. A gente precisa fortalecer essa mãe. E ela traz fortalecer essa mãe sempre confiando em nós mesmos. É uma mãe que a gente tem dentro da gente, que tem uma ligação bem forte com a mãe que a gente teve, né, na vida. Não só com a mãe biológica, mas com as mães, né, com as figuras que a gente teve de cuidado. E sempre em movimento. E ela traz 4 tipos de mães. Eu não vou aprofundar, mas eu vou só citar os 4 tipos de mães. A mãe ambivalente, que é aquela que fica em dúvida, o que a sociedade me traz, me cobra, ou a favor do meu filho. A mãe prostrada, que é aquela que não tem nem energia para pensar sobre isso, ela estagna. A mãe criança e a mãe sem mãe, que é aquela que ela também provavelmente não teve uma mãe forte, e aí ela não sabe lidar com aquele filho, ela também se acha no direito de ser criança. Já viram aquelas mãe e filho que briga igual 2 irmãos? É essa mãe criança, mãe sem mãe. E o 4º tipo, que aí é a nossa cura, né? Mãe forte, prole forte. E a gente vai fortalecer essa mãe para a gente mesma, a nossa mãe interna, sempre em movimento, sempre dando o primeiro passo. Porque o movimento não congela. Quem está em movimento não passa pelo que o patinho passou lá de ficar congelado e parado. E ainda nesse momento de congelamento e parado, tem alguém que vem e resgata, igual teve lá o lavrador que passou e deu uma luz para ele, conseguiu salvar a vida dele. Assim é com a gente. A gente precisa ter esse movimento. Mesmo que, se a gente não consegue sozinho, a gente vai usar os recursos fora, que é o que a gente tem aqui hoje. Então, vou trazer algumas técnicas para a gente já melhorar isso, né? A ansiedade, né? Vou usar aí o exemplo que a Virginia trouxe. Eu gosto muito de passar para as mulheres ansiedade, confusão mental, aquela mente que não para, né? Trazer para o corpo. Então, sempre traz para o corpo, tanto no sentido de isso para crise de ansiedade é ótimo. Eu estou percebendo, minha respiração está acelerada, eu estou sentindo um aperto no peito, eu estou sentindo coisas físicas. Você vai pegar aqui, eu tenho um copo. Vou pegar esse copo na minha mão e eu vou trazer a minha consciência para o físico. Como que está esse copo? Ele está gelado, ele está quente, ele está mais gelado embaixo, porque tem água gelada embaixo, em cima ele está mais quente. Como que eu sinto isso, a minha sensação aqui da minha mão tocando esse copo gelado? Como que tá a minha perna aqui? Agora eu tô a minha perna, uma perna tá em cima, tá começando a formigar, vou pôr para baixo. Sentir o corpo, prestar atenção no corpo. Isso em qualquer momento, né? Tô trazendo o exemplo da ansiedade, que é um momento que realmente traz muito prejuízo para o corpo mesmo. A pessoa pode até desmaiar. Então, traz essa consciência para o corpo. Começa a perceber. Mas está passando por outro sentimento de tristeza, de angústia. Começa a perceber isso no corpo. Meu corpo dói aqui, meu ombro dói, meu coração que dói.
Começa a perceber isso, porque se a gente ficar só na mente, tentando entender aquelas 1000 vozes que estão na nossa cabeça, a gente não vai conseguir sair desse mental e conseguir desembolar esse rolo de vozes que fica aí atormentando a gente. Então, traz para o corpo. É uma primeira ferramenta para depois a gente ir aprofundando até chegar no nível da cabeça, né? Se chama técnicas de baixo para cima. A gente começa pelo corpo, pelas sensações do corpo, depois pelas emoções, até chegar na mente. Segunda técnica, e a respiração, que eu até coloquei lá no grupo, né? Uma prática simples. Já tem estudos que mostram aí como a gente está vivendo nessa maneira acelerada de muita tecnologia, do tempo inteiro chega uma notificação, e é WhatsApp, e é Instagram, e eu nem sei as outras redes, TikTok, 1000 coisas, um conteúdo acelerado, cada hora é uma música diferente, é um negócio que te estimula e a gente está o tempo todo ligado. Isso gera uma ansiedade e a gente para, inclusive, de respirar, gera uma apneia. E qualquer coisa mais importante para a gente é respirar. A nossa respiração é a primeira coisa que nutre a gente. Então, a segunda técnica é respirar. Respirar. Nossa, mas respirar. Eu sei, eu respiro. Não, não, eu tenho certeza que não respiro do jeito certo 24 horas por dia. A gente tende a respirar aqui, né, no peito. Fica aquela respiração curta, essa respiração que não nutre. Não chega nem, mal chega a encher o pulmão inteiro. Então, para, se quer meditar, para 1 minutinho, 5 minutinhos e foca nessa respiração. Durante 3 vezes no dia, para e respira. Bota até o despertador, respirar, o nome do despertador. 3 vezes no dia, para você fazer 3 respirações profundas. Isso já traz uma conexão consigo, você já enche de vida, de prana, né? Que aí é muito do yoga aí. Enche de prana. Respira levando o ar até lá embaixo, lá no pé da barriga, no diafragma. A respiração correta, ela tem que... Já ver um bebê respirando? O bebê nasce respirando certo. Depois a gente desaprende. O bebê, se a gente quer ver... Né, tô com um bebê novo, né? A gente quer ver se ele tá vivo, né? Dormiu muito tempo, vou ver se ele tá vivo. Aí a gente olha a barriguinha dele. A barriguinha, só a barriguinha desse. É aquele jeito que tem que ser a nossa respiração. Na barriga. Então, para pelo menos 3 vezes por dia para respirar certo. E a última técnica que eu trouxe aqui, escrita, que aí é ótimo, né, para um autoestudo ou para tirar as coisas da cabeça, você conseguir dormir mais tranquilo, ou você conseguir se organizar internamente. Tem 1000 ideias, 1000 coisas para fazer. Escreve, faz uma lista, e isso gera até uma sensação de um prazer, de, nossa, eu cumpri, né? Você faz uma lista, eu adoro lista. Faz uma lista, uma planilha, né? Faz uma lista, tudo que você tem que fazer no dia, né? Eu tenho que ir no mercado, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer tal relatório, eu tenho que... Aí eu já limpei a casa. Aí faz um risquinho. Isso gera uma sensação tão boa. É uma recompensa. E isso você vai se nutrindo. É uma forma de você mesmo se nutrir. Essa escrita. Uma outra forma de escrita é a escrita intuitiva, né? A escrita livre. Você tem aquele tanto de coisa na cabeça, aquele tanto de angústia, ou sonhou alguma coisa, e aquele sonho você acordou já com tanto de sentimento, que já fez você lembrar de outras situações que você viveu. Tá tudo desordenado. Você escreve sem pensar em frase, em nada, escreve, desenha, rabisca, bota para fora. Isso é terapêutico. E um outro momento, você fala, nossa, vou ler agora o que eu escrevi nesse mês. Você já vai perceber várias coisas, você já vai ver aquilo de uma outra forma e provavelmente já vai ter ali muitas dicas de você para você mesma. Né? A escrita é um auto-oráculo, assim, é muito poderoso. Então, com essas três, e aí, Virgínia, tenta trocar isso, né? Ah, em vez de eu comer, eu tô roendo a unha, anda com um papelzinho. Hoje em dia a gente escreve muito celular também. Eu ainda gosto do papel, que eu acho que traz mais essa sensação, assim, né?
de parar mesmo e escrever, porque no celular você está escrevendo, aí está chegando uma mensagem do WhatsApp, aí você já desconcentra. Então, o papel, ele é ótimo para você conseguir focar naquilo e despejar mesmo. E os florais? Os florais aí, eu vou compartilhar de novo. É incrível, porque ele vai trabalhando de uma forma de dentro para fora, que às vezes você nem percebe, e quando vê, mudou. Tem muito disso, assim, nossa, esse mês, né, quando eu tô acompanhando a mulher, esse mês eu não percebi, acho que não mudou nada, tá igual. Aí eu vou perguntando, né, mas e isso? E aquilo que você falou, tal situação, você estava muito impaciente com o seu esposo, como é que tá agora? Ah, é verdade, né, a gente não discutiu. E aí é uma mudança tão sutil que a energia das flores é isso, é uma mudança sutil que é um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez, e quando percebe, você já está bem melhor. E por isso é tão importante o acompanhamento, porque às vezes você toma o floral, mas você não para refletir sobre aquilo, para fazer essa análise, e você acha às vezes que nem mudou. E a gente, sem tomar essa consciência, quando a gente toma consciência das coisas, o resultado ele é potencializado. Quando a gente para olhar, a gente percebe realmente aquilo, ele aumenta essa potência. Você realmente vê, percebe que sua vida melhorou. Nossa, é verdade, eu tô dormindo melhor, nem tô acordando de noite. Então você vai percebendo isso. E aqui eu trouxe os florais. O Dr. Bach fala sempre de avaliar a pessoa, né? Ele fala avaliar o doente e não a doença. Então, aqui o que eu trouxe foi florais, que a gente vai conseguir trabalhar essas três grandes raízes de autoconfiança, fortalecer a autoestima, de fortalecer o amor próprio, mas de uma forma geral. Né? Para cada uma aqui, se eu for atender cada uma e conversar com cada uma, vai ser um floral diferente. Mas aqui eu trouxe os florais de uma maneira geral, que com esses florais vocês já vão conseguir melhorar muito. E aí, lá nas raízes, você vai pegar o seu exercício e vai ver qual a raiz que eu preciso trabalhar mais. Ah, eu tenho mais itens lá na raiz da insegurança. Então, eu preciso trabalhar aqui minha autoconfiança. Então, eu vou mandar fazer esse floral, Mimo, Cerato e Centauro. Não, eu tenho mais emoções em desequilíbrio na autocobrança. Então, eu preciso fortalecer o meu amor próprio. Ah, então, eu vou mandar fazer esse floral aqui. Impatience, Crab Apple e Rock Water. Ah, eu tenho nos dois, tem 5 em cada. 5 lá na insegurança e 5 na autocobrança. O que é indicado? Floral tem até no máximo 6 flores. Você pode escolher até pela intuição. Ah, eu gostei mais desse nome aqui, Crab Apple. Ele tem aqui, tem aqui. Então, eu vou fazer Crab Apple, Gentian, Impatiens e Rock Water. Sei lá. Pode escolher pela intuição. Que eles vão já começar a atuar em você. Tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. Ah, não lembro. Coloca o celular para despertar. Associa com o horário das refeições. Coloca bilhetinhos espalhados pela casa. Estiver arrumando recursos até isso ser um hábito. E aí, muitas de nós, né, fica presa a essas feridas, a esses sentimentos ruins, fica revivendo, revisitando, ou então encucada, né? Por que que eu nasci numa família tão diferente? Por que que comigo? Por que que eu precisei sofrer tanto? Por que que as desgraças da vida é sempre comigo? O outro parece que dá certo, a vida anda. Para mim, não. Eu sou sempre a azarada. Fica preso no sofrimento. Fica preso no que aconteceu. É porque lá, quando eu tinha 10 anos, o meu pai me espancou, sei lá. Fica preso. Eu escutei, eu cresci ouvindo que mulher não pode estudar, que mulher não pode trabalhar,
que mulher tem que ficar dentro de casa mesmo, cuidando do marido, cuidando dos filhos, e aí isso hoje reflete na minha vida, eu sou insegura profissionalmente, tarará, tarará. E fica preso nisso, sabe? Porque se minha mãe não tivesse me falado nisso, não consegue andar na vida. E o que que a Clarissa traz? Ela conta uma história, mais uma história, do porquê disso. E ela dá três respostas para as mulheres. Por que que eu sou tão diferente? Por que que eu sofro tanto? Porque sim, é a primeira resposta. A segunda resposta, porque o nosso cérebro de ervilha não consegue compreender a dimensão da vida na Terra. E ela fala que algumas mulheres até concordam com essa resposta. E a terceira resposta, a teoria do zigoto errado. E o que que é essa teoria? Eu não vou contar aqui a longa história que ela conta. É nada mais, nada menos que a história da cegonha, como se fosse a cegonha distribuindo os nenéns, e aí a cegonha distraiu e você caiu na casa errada. Não era para você ser filha daquela mãe, daquele pai, era para você ser filha da família duas curvas atrás. Só que você já caiu, você já nasceu ali, e pronto. Ficou errado, ficou trocado. E é isso, vida que seguiu. Por isso que você é tão diferente. Por isso que a sua família é tão certinha, gosta de assistir televisão e acorda e trabalha e volta, assiste televisão e dorme no outro dia, a mesma coisa. E você não, você gosta de dançar, você gosta de sair para a natureza, né? Você gosta de pintar, a sua família gosta de conta. Enfim, por isso que às vezes você é tão errado, se sente tão mal na família que você se sente. E o que que ela fala, né? Que a gente pode promover essa volta para casa, esse reencontro com a nossa família de alma, ou, né, trazendo aqui para dentro da gente mesmo, esse reencontro com nós mesmos, com esse lado nosso que traz vida, com a mulher instintiva. Ela fala que precisa de tempo, né? A gente vai sim recuperar essa criança que mataram, ou essa criança que fizeram sofrer. A gente consegue recuperar, não está perdido, mas é preciso de tempo, é preciso de confiança, de honestidade e de ternura com a gente mesmo. E essa volta para casa, ela precisa sempre estar em movimento. Nós precisamos estar em movimento. O Patinho, por mais desgraça que aconteceu na vida dele, ele continuava à procura de um novo povoado, de um novo lago, de uma nova casa. Ele continuava em movimento. E para a gente conseguir fazer esses movimentos, a gente tem que olhar para essa infância. Esse olhar para a infância, ela traz um ritual. Os rituais, né, para a gente, 10h30, compromisso às 11. Sim, eu planejei terminar 10h30. Acredito que eu não vou terminar 10h30, porque falta só 8 minutos. Mas até às 11 eu termino, com certeza, até umas 10 para as 11. E também vou deixar gravado e disponibilizar, usando depois também você pode terminar de assistir. Ela traz os ritos, né? O ritual é uma coisa muito ancestral, porque tudo a gente ritualiza, né? Desde os ritos mais, assim, formais, né? Como, por exemplo, o casamento, o batismo, até as coisas que a gente faz no dia a dia, né? Todo dia eu acordo, eu escovo o dente, eu tomo banho, faço protetor solar e medito. É minha rotina de manhã. Isso é um ritual, né? Eu tenho as coisas dessa forma. E ela traz uma questão interessante que é, quando a gente admira, né? Quando a gente olha para aquilo, a gente consegue se libertar, né? Quando a gente olha para a nossa infância, a gente vê e não viver, não ficar vivendo. A gente, como se a gente deslocasse e só ficasse olhando para aquilo, admirando e não vivendo essas feridas. Aí ela fala do rito das oferendas, que é um ritual usado muito no México. A gente vê isso até em filmes. Tem um filme agora que eu não vou lembrar, um filme infantil que trata muito isso. Mas é um ritual que eles fazem no Dia dos Mortos. Eles usam esse ritual. E a gente vai usar aqui. Vocês vão fazer
o rito das oferendas. Vai criar um momento, um espaço, uma forma que você se sentir melhor. Eu até escrevi isso também na apostila, tá lá tudo escritinho. Você vai criar um altar com foto sua de criança, com alguma coisa que te remete à infância, com o doce que você gostava, com alguma brincadeira, com algum brinquedo, objeto. Não tem objeto, não tem foto, escreve, né? Faz uma cartinha falando da sua infância, daquilo que te magoou, daquilo que te marcou. Enfim, vai criar uma forma sua, esse ritual, vai montar um espaço, deixar ali. Vai olhar para aquilo por quanto tempo você sentir necessidade. Você vai admirar o feito, em vez de viver. Em vez de você ficar revivendo essas feridas, você vai colocar tudo ali, ó, da sua infância, das suas feridas, tudo para você só observar. Observou, já sentiu bem com aquilo, já tá, nossa, eu sobrevivi. E aí ela fala da gente largar esse arquétipo de sobrevivente. A gente precisa abandonar ele para a gente conseguir dar mais um passo no degrau. Por exemplo, ela traz esse exemplo. Uma planta, quando ela não é cuidada nas condições ideais, não teve água suficiente, não teve nutriente suficiente, cresceu num solo pobre, mas ela sobreviveu. Ela está ali, ela cresceu e ela brotou uma folha, ela cresceu um raminho. A gente vê muito isso quando a planta brota, né? A gente vivendo, trazendo aqui para o contexto em cidade, né? Quando a planta brota lá da calçada. Você não sabe de onde aquela planta arrumou uma fresta de uma terrinha ali e brotou e saiu uma folhinha. Ela sobreviveu às condições mais adversas e conseguiu. E isso a gente pode ser esse sobrevivente. Nós não tivemos uma infância adequada, a gente não cresceu num lar ideal, com o amor que a gente queria, com o amor que a gente precisava, com o carinho, com todas as oportunidades, com todos os estímulos que a gente precisava para crescer e desenvolver todo o nosso potencial. Mas a gente sobreviveu. E a gente fica apegado a isso. Eu sobrevivi à violência, eu sobrevivi a uma mãe que não me deu amor, eu sobrevivi a um pai que me abandonou, e a gente fica sempre agarrado nisso. Então, vai soltar isso, vai observar no momento que sentir, deixa aí, desmonta tudo, se fez uma cartinha, queima a cartinha. Por quê? O nosso destino não é sobreviver, o nosso destino é vicejar. O nosso destino é aquela planta que cresce com folhas vigorosas, que floresce, que cresce com todo o seu potencial, que vira árvore. Esse é o nosso destino. É isso que a gente merece. A gente, enquanto mulher, não merece nada menos que isso. Vou até ler aqui um parágrafo que é muito lindo. Vicejar, não apenas sobreviver, é o nosso direito inato na qualidade de mulheres. E ela traz conselhos. Ela fala assim: ao procurar conselhos, jamais dê ouvido aos tímidos de coração. Se alguma vez você foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, esperta, insubmissa, indisciplinada, rebelde, você está no caminho certo. A mulher selvagem está por perto. Se você nunca foi chamada de nada disso, ainda é tempo. Põe em prática a sua mulher selvagem. Anda-lhe, insista. E é isso. A gente não merece nada menos do que vicejar, florescer com todo o nosso potencial. Façam esse ritual das oferendas. E aqui, até já tinha colocado um spoiler ali na apostila. Faça esse momento desse ritual, registrem, tire uma foto, tire uma foto de um cantinho, tire uma foto de você escrevendo, algum registro
postem, me marquem e eu vou sortear uma de vocês para estar na mentoria, gratuitamente. Vocês vão ganhar a mentoria. Então, por que isso? É uma forma de incentivar mesmo a viver esse processo, né? A mentoria, eu já vou entrar aqui para explicar, né, sobre a mentoria. A mentoria ela é diferente do acompanhamento, porque o acompanhamento, a gente tem um momento mensal, né, que a gente conversa, você fala das suas questões, e eu vou te passar, inclusive, ferramentas, conhecimento, reflexão, o floral, e aí no outro mês a gente se encontra de novo. A mentoria não. Ela foi toda pensada, criada com vários artifícios, ferramentas, para justamente fazer isso, estimular, estar junto, acompanhar vocês e fazer com que vocês façam esse movimento. Não parar para congelar lá no laguinho igual pato. Vocês vão estar sempre em movimento. Esse é o objetivo da mentoria, a gente junto aprofundar cada vez mais nisso para trazer mais cura, mais qualidade de vida, para você conseguir perceber todo o seu potencial. Vou abrir aqui, compartilhar o conteúdo da mentoria. Ela está dividida em 3 fases. Estão vendo? Estão vendo Tá minha tela? mostrando o seu. Ah, agora deu. Viu? Esse aqui é meu planejamento mesmo. Aqui, a fase 1 da mentoria, nós vamos mapeamento do eu e as mães em mim. É nessa fase que a gente vai aprofundar em cada uma dessas mães que eu mencionei, né? Mais elementos do patinho fake, aí ela vai trazer análise de cada um desses itens e eu vou conseguir aprofundar melhor, trazendo esses elementos históricos, culturais, sociais, os desafios sabotadores que a gente sempre tem dentro da gente e essa continuidade do movimento. Qual é o nosso objetivo com a mentoria, né? Cada uma vai traçar esse objetivo. O mapeamento dos 4 corpos, eu trabalho sempre fazendo essa percepção, né? Para a mulher ter mais clareza mesmo de como está seu corpo físico, seu corpo espiritual, seu corpo mental e seu corpo emocional. E aí os 4 corpos e as mães, né? Os 4 tipos de mães. Como que está a sua mãe interna, né? Qual dela? Ela é ambivalente, é prostrada, é a mãe criança? Então, na fase 1, a gente vai ter tudo isso. Todas as fases, eu vou fazer uma fórmula floral para o grupo, que todas as mulheres vão tomar, e sempre vai ter uma prática. Pelo menos uma, né? Eu estou colocando aqui, né, de início uma, mas ao longo do mês eu vou estar com vocês no grupo passando outras práticas, outras ferramentas. Mas aqui sempre vai sair, né, do nosso encontro uma prática. Na fase 2, é a fase que a gente aprofunda. Essa daqui é a fase mais intensa, né? Até hoje, eu estou chamando ali, na nossa vivência, eu chamo de marco zero. Porque é uma preparação mesmo, né? Já tem muito conteúdo, muita coisa, que vai mexer, né? Tem o floral, e aí passa pela fase 1, aprofunda mais um pouco. Na fase 2, vocês já estão, né, prontos aí para chegar realmente a níveis mais profundos. E aí a gente vai falar sobre a pirâmide de níveis neurológicos, os gatilhos das feridas. Vou fazer uma dinâmica aqui para vocês conseguirem identificar ainda mais de onde vêm essas crenças. A identificação das virtudes. E aí, né, a gente já vai ter olhado para tudo de ruim, vai ter identificado o que vem, né, o que é o gatilho daquela emoção em desequilíbrio. E agora a gente começa a aprofundar, a identificar as virtudes. Aí, mais uma fórmula floral. E aqui a prática, que é para ajudar na identificação e na mudança de crenças, esse inventário das crenças. E aí, aqui nessa fase, vai ter mais práticas posteriores, meditações, diário das emoções, isso aqui tudo durante o mês.
A fase 3 é a ciclicidade e a aceitação da natureza. Peraí, deixa eu mudar meu... Não tô vendo. E aqui a gente vai falar um pouco sobre essa estabilidade que a gente muitas vezes deseja, né? A estabilidade que a gente almeja é aquela estabilidade que não é uma estabilidade, é uma retidão, é uma coisa linear, que é do mundo patriarcal. Então a gente vai conversar sobre isso, vai aprofundar sobre essa ilusão, sobre o feminino e o masculino ferido, sobre os remédios na natureza, o que que pode curar, né, esses desequilíbrios. E aí a gente vai avaliar, fazer a avaliação final dos 4 corpos, de como vocês estão hoje e como vai chegar lá no final de março. A gente vai ter o nosso rito, que assim como a Clarissa colocou, os ritos são muito importantes, então nós vamos fazer um rito da mulher cisne, mais uma fórmula floral e aí mais a prática. E o bônus, né? Porque dentro das 3 fases, eu tentei colocar isso aqui, né, sobre a ciclicidade feminina, que é um dos pilares do que eu acredito, do que eu trabalho, que eu trago na minha metodologia. Só que fica muita coisa, gente, não dava. Então, eu vou fazer um dia só com essa vivência aqui, com esse workshop, uma oficina para a gente trabalhar a ciclicidade feminina. Aqui a gente vai ver os ciclos da natureza, que são as estações, as fases da lua, as fases dentro do nosso ciclo feminino, que é o ciclo menstrual, a mandala lunar como ferramenta de acompanhamento desse ciclo, e o ritual de plantar a lua, que também é um outro ritual que traz muita cura. Deixa eu pegar aqui. Então, tá incrível. Foi pensado assim, de uma forma para trazer esse movimento, né? Eu pensei o tempo todo em mecanismo, em formas de metodologia, para que não ficasse só na teoria ou só no momento de que eu vou para terapia, eu tenho aquele momento ali, e depois no final, no resto do mês, eu fico lidando com as minhas questões sozinha. Não, eu criei uma forma, né? Passos, né? De 9 passos que eu tinha criado, virou essas 3 fases, com várias ferramentas em cada fase, para justamente criar esse ritmo, novos hábitos, esse movimento, que é o que a Clarissa coloca que a gente não pode perder para recuperar e trazer de volta essa mulher selvagem, que nada mais é que nosso ser, nossa alma, com toda a nossa potência. Então, tem as 3 fases, os 3 encontros mensais, que vai ser gravado. Não pude estar naquele dia, vai ser disponibilizado depois. Eu vou disponibilizar pelo YouTube, mas vai ser um link que só quem está no grupo vai acessar. É um grupo fechado, porque é para criar um ambiente mesmo de segurança, para criar vínculos, né? Para a gente se sentir seguro e confortável ali entre nós. E é um grupo pequeno, porque é um acompanhamento, é uma mentoria. Então, eu preciso estar com vocês o tempo todo, eu preciso acompanhar o grupo. E mesmo que seja um grupo, mas eu preciso olhar, né? Se a Virgínia está bem, né? Se a Oslana, de repente, esse mês piorou, se ela está demonstrando outras emoções. Então, eu preciso estar perto. Por isso, é um grupo pequeno. E é esse acompanhamento integral, é isso que eu estou chamando de acompanhamento integral pelo WhatsApp. O material básico mais o material de apoio. O material básico é aquele que eu vou entregar para vocês no início da fase, no início do encontro, antes, né, do encontro. E o material de apoio é o que eu vou entregando ao longo do mês. Seja no material mesmo, escrito, apostila, como material em áudio, meditações, outras, né, o material da vivência, e isso eu estou chamando de material de apoio. As meditações, eu já pensei em várias aqui para cada fase. As práticas, né, tanto uma prática que vai ser trabalhada no dia mesmo do encontro, e as práticas que vocês vão fazer depois, a fórmula floral e o bônus, que é esse da ciclicidade feminina, que também é uma ferramenta assim, fundamental para a gente entender esses ciclos. E aí, o investimento. Eu estou fazendo esse valor de lançamento, que é o mesmo valor do acompanhamento que eu faço individual.
né? Como eu falei aqui, a mentoria é totalmente diferente do acompanhamento, porque é muito mais próximo, com muito mais material, com muito mais ferramentas, com passo a passo mesmo, né? No acompanhamento individual, eu não tenho esse material, não entrego o material, eu não entrego as meditações, né? E esse acompanhamento tão de perto. Então, eu estou fazendo esse valor de lançamento, que é o mesmo valor de um acompanhamento. É aqui eu já falei, né, que são poucas vagas por ser uma mentoria. Como que vocês vão fazer, né? Bem, eu vou mandar lá agora, vou mandar aqui no chat também. Vocês vão preencher um formulário de inscrição, de aplicação da mentoria. Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Enquanto isso, eu vou pegando o link aqui. Como que foi para vocês hoje? Vou colocar o link aqui. É um formulário simples daqueles do Google mesmo, que para eu entender melhor, né? Porque é um grupo, mas eu preciso entender melhor a demanda de cada um para conduzir isso ao longo da mentoria. Então, vocês vão fazer a inscrição. Ah, eu tenho interesse, mas eu não tenho certeza. Eu tenho dúvidas, mas não quero perguntar aqui agora, né? Que tá tudo bem, porque eu preciso sair, ou porque eu não quero perguntar na frente de todo mundo. Então, vai colocar, né? Vai preencher esse formulário e eu vou entrar em contato com cada uma de vocês para responder as dúvidas, para conversar e para acertar a forma de pagamento, né? Que eu até coloquei ali e não falei na hora que eu mostrei. Para quem já é acompanhado individualmente, tem um preço especial, porque vai continuar às vezes no individual e vai fazer a mentoria. Para quem já foi acompanhado individual e nesse momento quer fazer só a mentoria, também tem um outro preço, por isso que eu não coloquei. Então, individualmente, eu vou conversar com cada uma de vocês para a gente finalizar esse processo de inscrição. Eu coloquei aí no chat, mas eu vou colocar também lá no grupo. As inscrições vai estar aberta até na terça-feira. Que dia que é terça? Até dia 23. E o primeiro encontro, nosso primeiro encontro ao vivo, é no sábado que vem, dia 27. Dia 27. Os encontros vão ser sempre os sábados, às 9 horas, sempre no último sábado do mês. Então, já inicia na semana que vem, que é para a gente já dar essa sequência. Por isso que hoje eu estou considerando o marco zero, né? É como se esse encontro de hoje já fizesse parte da mentoria, já fosse uma preparação. Eu espero, né, todas vocês, para a gente trilhar junto esse caminho e chegar lá em março, no final de março, todas passando pelo ritual, né, da mulher cisne, se reconhecendo, mesmo sem acreditar, nossa, eu sou isso tudo, sim, você é isso tudo, e muito mais coisas, né? E acreditar que, sim, somos criaturas belíssimas, cheias de potência, cheias de virtude, para vicejar na vida, não só sobreviver. E eu também vou acompanhando aí. Então, até terça-feira, que é o último dia das inscrições, é o dia que eu vou fazer o sorteio. Esse sorteio, para quem está vendo aí a gravação depois, é só para quem está aqui comigo, ao vivo. Então, eu sei quem está aqui. Como somos em poucas pessoas, em poucas mulheres, eu até pensei de fazer esse sorteio virtualmente e tudo mais. Mas como somos poucas, eu vou fazer esse sorteio dentro do grupo que a gente tem lá, manualmente mesmo. Vou fazer aqui os papelzinhos para sortear de quem fizer o rito, postar e me marcar. Certo? Alguma dúvida? Não? Gente, eu quero agradecer vocês.
Passei um pouquinho só do tempo do que eu tinha planejado, mas é isso, né? A vida dinâmica. Obrigada pelo carinho, pela atenção, pela disposição de vocês, não só comigo, mas principalmente com vocês mesmos, de ter separado esse momento de aprofundar mais em vocês, nas suas questões, de fazer esse compromisso com a sua evolução, né? A sua evolução como mulher, como ser humano. Então, parabéns, vocês chegaram até aqui já com tanto de conhecimento e com tanto de técnicas e ferramentas e florais. Semana que vem, né, para quem espera todas vocês na mentoria, a gente já vai começar a aprofundar cada vez mais e melhorar cada vez mais a nossa vida. Obrigada, um beijo, um beijo, um beijo. Deixa eu voltar.